Ei, Bom dia, Cris, bom dia. bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Thay, tudo bem? Tudo bom? Mais uma live, mais uma conversa. Isso aí, maravilha. Estamos aqui mais uma vez para a nossa live. Eu sou a Cristina Cavallo, estou aqui com minha sócia, parceira, amiga, Tayane Amaral. Nós somos as fundadoras do Movimento Ilumina e temos feito essas conversas aqui, essas lives, né? Que a gente compartilha com vocês através das nossas plataformas, seja YouTube, Spotify, através dos cortes aí no Instagram e trazendo temas que nós consideramos relevantes, importantes para a vida, para a realidade da mulher hoje, né? E aí a gente está num recorte aqui, especialmente falando de como construir uma vida feliz, uma vida plena, como estabilizar os pilares que a gente considera fundamentais aqui no Movimento Ilumina, o pilar físico, o pilar emocional, o pilar mental e o pilar espiritual. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre separação. Separação nos relacionamentos. Quando um relacionamento chega ao fim, quando a gente sente que ele precisa chegar ao fim, por quê? Como lidar com isso? O que acontece? O que está acontecendo? E a gente está entendendo aqui, a partir das pesquisas, a partir do material que a gente tem recebido e também das conversas que a gente tem com outras mulheres, que ainda, né, no ranking aí a infidelidade, a chamada infidelidade ou a traição, né, por parte de um dos parceiros, as relações extraconjugais, vamos dizer assim, são ainda a principal causa para as separações, né? Sejam elas informais, naqueles relacionamentos que não são, vamos dizer, legalizados, ou seja, até mesmo por meio de um divórcio para aquelas relações que são legalizadas, formalizadas, né, como casamento perante a justiça. Em segundo lugar, nós temos os problemas financeiros. E em terceiro lugar, a gente tem a falta de comunicação e ou a incompatibilidade. Incompatibilidade de projetos, a perda de conexão. E aí eu acho que uma coisa está muito ligada à outra, né? Quando não há comunicação, a desconexão vai acontecendo, e também quando há desconexão por qualquer outra razão, a comunicação também fica prejudicada. Então a gente vai começar falando do primeiro, do campeão do ranking, que é a infidelidade ou a traição, e que é um assunto que a gente dá muita atenção aqui no Movimento Ilumina, tentando justamente iluminar essa ideia para o nosso bem-estar, né? Sem se apegar àquelas crenças, aqueles paradigmas mais antigos, de olhar para isso como vítima, como sofrimento, mas tentar olhar para isso de forma madura, com clareza, e visando sempre o nosso bem-estar, o nosso sucesso, a nossa prosperidade emocional e material. Não é isso, Thay? Isso mesmo, Cris. E é um assunto que interessa muito a nós mulheres, né? E trazendo a número um do ranking aí, que é a infidelidade, a gente pode inclusive associar a outras pesquisas que destacaram como número um em causas de divórcio a desconexão sexual, ou em tradução livre, a falta de sexo no relacionamento, né? E conversando com a Cris, a gente chegou a comentar que uma situação está diretamente ligada à outra, né? Não é um motivo, não é uma justificativa, mas a falta de sexo no relacionamento pode acarretar aí os relacionamentos extraconjugais. Buscam tanto o parceiro quanto a parceira, enfim, busca aí conexões sexuais fora do relacionamento, porque não tem ali essa conexão dentro do casamento, dentro do namoro, dentro do relacionamento. E uma coisa que chama muito a nossa atenção é que os casos de divórcio, os números, né, de divórcios, de separação, a cada ano só aumentam, né? E esse é um dos pontos que a gente quer desenvolver mais com vocês ao longo desse episódio, ao longo dessa conversa, se realmente é o caminho, se
está havendo precipitações, se está havendo falta de paciência e até de reconexão, de um trabalho mais intensivo emocional, mas a gente pode ir desenvolvendo isso mais ao longo do episódio. E, em segundo lugar, como a Cris falou, é a questão financeira. Então, o estresse financeiro, ele inclusive acarreta a desconexão sexual. Por quê? Porque os problemas financeiros, dívidas, situações do casal ter que entregar imóveis ou automóveis para os bancos por conta de não conseguir pagar, você vê ali a sua vida financeira indo para o buraco, isso gera um estresse muito grande no casal, na família como um todo, e isso acaba acarretando desconexões, né, tanto emocionais quanto sexuais, é um estresse que acaba aí contaminando todo o relacionamento, né? E o terceiro lugar, como a Cris falou, é a falta de comunicação. E também a incompatibilidade, né? E observem que os três motivos que estão no top 1, 2 e 3 de motivos, eles estão interligados. Então, a gente pode, inclusive, fazer a seguinte conexão: a falta de comunicação gera problema financeiro, porque cada um tem um objetivo diferente, acaba que o casal não constrói um objetivo em conjunto, não constrói metas financeiras juntos, e cada um acaba vivendo uma vida financeira paralela, e isso leva para a questão de dificuldade financeira, que acarreta na desconexão sexual, que acaba acarretando também na infidelidade. Então, é como se fosse uma queda de pecinhas de dominó. Então, além dessas três, tem vários outros motivos, né, Cris? As pesquisas vão trazendo aí em números de maiores motivos. Então, nós trouxemos os três primeiros, eles estão muito conectados, eles estão muito aí interligados. E acho que esse tema vai ser o norte da nossa conversa de hoje, e a gente vai trazendo aí para vocês as nossas ideias, as nossas percepções e também as nossas experiências, né? Porque a gente acaba, como mulher, como mãe, que tem família, passando por algumas dessas situações em algum momento. Cris. Isso. E você trouxe um ponto importante, que é a relação entre esses motivos, eles nunca estão sozinhos, né? Essas coisas não acontecem do nada. E eu penso também que esses motivos que a gente está tratando aqui, assim como os outros, mas a gente está com esse foco, eles são muito mais sintomas do que realmente motivos, né? Então, se a gente pensar que, por exemplo, no caso mais, vamos dizer assim, mais comum, né? Que é o primeiro motivo aí que a gente está trabalhando, a infidelidade, a traição. Ah, a gente era casado há tanto tempo e aí eu descobri que meu parceiro teve uma outra relação, enfim, me traiu, né? No senso comum. Por que que isso aconteceu efetivamente? E aí eu não estou falando de culpa e nem tanto de a responsabilidade sobre um ou sobre o outro. A gente está tratando sempre de uma autorresponsabilidade, né? Qual é o meu papel nisso? Por que que isso efetivamente aconteceu? Claro que quem faz, né, esse ato, quem comete, vamos dizer assim, a traição, quem tem a iniciativa de ter uma outra relação, já estando em uma relação, é a pessoa mais responsável por isso, porque teve essa atitude. A outra pessoa estava ali, de repente, numa postura mais passiva, pode ser que ela estivesse trabalhando para melhorar aquela relação ou não, mas, enfim, ela não deu esse passo, né, numa direção um pouco duvidosa, vamos dizer assim, porque tudo poderia ser conversado com mais honestidade. Mas os dois envolvidos têm uma responsabilidade em tudo que acontece na relação, seja pela falta de diálogo, seja pelas perspectivas desalinhadas. E eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que sempre se perguntar se a gente quer estar junto. Porque a relação, em última instância, seja ela qual for, afetiva no caso, ela só depende dessa vontade. Muitas pessoas dizem, mas a gente tem filhos, a gente está pagando a casa, a gente tem um plano, um projeto, a gente tem uma empresa junto. Nada disso importa, na verdade. Tudo isso é possível de resolução. O que importa efetivamente para aquela relação, que é uma relação afetiva, ou seja, ela é amalgamada pelo afeto, pelo amor, pela vontade de estar junto,
pelos projetos emocionais que se tem em comum. Senão ela poderia ser apenas uma sociedade. Ela só existe enquanto a gente quer que ela exista. Então, quando ela chega ao fim, a gente precisa avaliar. Eu quero continuar? E essa resposta precisa ser muito sincera, porque dela que depende um bom tempo aí da nossa vida no futuro, né? Então, eu estou casada há tanto tempo, eu acho que não tem mais jeito, porque aconteceu isso, isso, isso. Tá, isso que aconteceu é definitivo porque você não quer mais estar com essa pessoa, você não sente mais vontade? Ou será que você ainda quer estar, mas a dor é muito grande, às vezes o desejo de vingança, ele também está muito presente, você quer machucar o outro de outra forma porque você se sentiu ferida, tudo isso é legítimo, mas precisa ser analisado, né? Ter um relacionamento, estar em um relacionamento, principalmente conjugal, onde você passa muito tempo com a pessoa, muitas horas do dia, muitos dias da semana, né? Praticamente todos os dias do ano, é difícil. E principalmente porque eu penso, né, Thay, que a gente tem que dar conta, primeiro, da gente mesmo, e segundo, da relação. Porque nunca uma relação, ela não é apenas a relação, ela é aquela relação, mas ela também precisa ser um e o outro, né? Então, assim, eu preciso estar bem, eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar alinhada às minhas perspectivas, aos meus objetivos, aos meus propósitos, eu preciso saber o que eu quero, trabalhar pelo que eu quero, fazer aquilo que é importante para mim. E o meu parceiro, ele precisa minimamente respeitar, compreender o que é importante para mim, porque eu também compreendo o que é importante para ele enquanto indivíduo. E aí, além disso, nós temos uma relação para cuidar, vamos dizer assim, né? Como se cuida de uma horta ou de um jardim, você nutre aquela relação pelo desejo de estar junto. Quando você está numa relação pelos motivos, vamos dizer assim, errados, né, que não é essa vontade genuína, mas que são outras questões, às vezes de ordem mais prática, outros interesses, vamos dizer assim, é muito mais fácil que esses problemas apareçam, porque aquela relação ela não está pautada no seu afeto verdadeiro, na sua vontade de estar com aquela pessoa. É claro que quando você conhece alguém no primeiro momento, o início da relação, o namoro, o que quer que seja, ele tem umas coisas, né? Ele tem a paixão, ele tem a novidade, ele tem aquilo tudo, que com o tempo se modifica, se transforma, porque você passa a conhecer a pessoa, a ver quem realmente a pessoa é, porque no início as pessoas querem se agradar, né? Então elas colocam ali uma máscara que não é exatamente o jeito que elas são. Acho que isso faz parte do cortejo também, da corte, né? De você conquistar alguém, seduzir alguém. Ah, eu quero essa pessoa, então eu vou me comportar assim, assado. E aí, muitas vezes, assim, a coisa já começa meio desandada, porque quanto mais você não é você mesma nesse início, maior vai ser o choque do outro quando você se revelar, porque em algum momento você vai ter que se revelar. E geralmente isso acontece durante o casamento, porque aí no dia a dia, na convivência, as pessoas relaxam um pouco dessa máscara e aí se tornam elas mesmas e aí o outro se surpreende, né? Na pesquisa a gente viu um dado, por exemplo, que no Brasil 60% dos relacionamentos, dos casamentos, vamos dizer assim, 60% acabam em divórcio antes dos 10 anos. Quer dizer, 10 anos é um tempo considerável, mas também não é um tempo tão longo assim. Então, se há filhos, esses filhos ainda são crianças, né? Até pequenas, de 8, 9, 7, enfim. Se há projetos em conjunto, esses projetos ainda são iniciais, ainda são jovens também, né? Não é uma relação de 40 anos. Embora esses divórcios e separações também aconteçam aí depois dos 30, 40 anos, claro. Mas por que esse número tão expressivo de separações e divórcios antes dos 10 anos? Eu acredito que tem muito a ver com isso. A gente se abandona um pouco num determinado momento, né? Primeiro a gente se anula lá no início da relação para agradar o outro, para ser aquilo que a gente acha que o outro espera que a gente seja,
E aí, quando a gente entra no casamento mesmo, na rotina, onde as coisas têm também a sua operacionalidade que tem que acontecer, a gente surpreende a outra pessoa. E o oposto também acontece, né? A gente fala, pô, mas quem é essa pessoa? Não foi por essa pessoa que eu me apaixonei. Você se apaixonou provavelmente por uma ideia que você quis acreditar e que o outro também deu uma floreada ali, imprimiu, né, uma outra persona para que você ficasse mais interessada. E aí, quando você vê a realidade, aquilo já te incomoda um pouco. E aí, em decorrência disso, os problemas começam a acontecer, né? Sejam eles de ordem afetiva, sexual, como a gente está falando, ou financeira. Porque ninguém entra numa relação, né, Thay? E a Thay tem mais experiência nessa área de finanças. Ninguém começa uma relação, primeiro dia que você sai com a pessoa, você vai perguntar para a pessoa o que você pensa sobre o dinheiro, né? Você investe? Investe em quê? Como é que você aplica? A gente não tem esse tipo, né? A gente é mais do passional, a gente está mais interessado em outras coisas. Mas isso vai fazer muita diferença depois no relacionamento. Como é que a pessoa pensa no futuro financeiro dela? Como é que ela se vê daqui a 5, 10 anos? Será que isso é compatível com você? Um casal que, por exemplo, um seja super perdulado, não está nem aí, acredita no agora, ele quer viver o momento, ele não pensa em nada, ele não acredita nisso, de planejar futuro, de pensar em guardar dinheiro, não guarda nada. E o outro que é super controlado, e o outro que tem um plano. Como é que isso vai funcionar? Né? Como é que isso funciona, Thay? Aliás, isso funciona? Assim, há diálogo que resolver isso ou não? Ô, Cris, isso que a Cris falou é muito legal, que no primeiro encontro, inclusive, a gente evita falar sobre dinheiro. Por quê? Porque ainda está muito dentro dos tabus, né, de crenças limitantes a respeito do dinheiro. A primeira coisa que a gente pensa, nossa, ele vai ou ela vai me achar muito interesseiro, porque eu estou perguntando sobre a vida financeira dele ou dela, e isso acaba indo de encontro às nossas crenças limitantes, aos nossos tabus a respeito do dinheiro. Mas a questão financeira dentro de um relacionamento, a gente vê isso em números. Ele está em segundo lugar dos motivos de divórcio, então ele é importante. É uma questão muito importante. Ah, tá, mas eu já estou num relacionamento e isso já é um problema, não alinhei isso lá no começo e agora já está um caos. Tudo tem solução, mas tudo está dentro da questão lá da comunicação. Então, se eu pudesse dar uma opinião a respeito dos 3 grandes motivos de divórcio, eu diria que a raiz é a comunicação, ou a falta de comunicação, ou a comunicação distorcida, feita de uma forma muito ruim, muito errada, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a comunicação, ela tem que ser alinhada desde o início do relacionamento, né? Então, falar sobre o dinheiro, falar sobre querer ou não ter filhos, falar sobre onde vai querer morar depois de X anos, falar sobre os limites, falar sobre as preferências, como a Cris falou agora há pouco, saber comunicar como eu me sinto bem, o que me deixa mal, isso tudo está dentro da comunicação. Então, falar sobre dinheiro e alinhamentos financeiros é um item obrigatório, essencial, porque isso gera divórcio, isso gera separação, isso gera muitos conflitos dentro do relacionamento. Então, a gente já atendeu casos do casal tentar se alinhar ali financeiramente, o marido iniciou um planejamento financeiro sem conversar com a esposa não estava dentro desse processo, não entendeu esse alinhamento e continuou com o mesmo padrão de gasto, de despesa. E por conta dessa falta de alinhamento, de comunicação, de expectativa, de planejamento e de objetivos, eles desalinharam. Eles ficaram em situações de vida completamente diferentes, financeiramente falando. E o que aconteceu? Mesmo com uma tentativa de alinhamento ali no curto prazo, não deu muito certo. Então, eles decidiram separar, porque ele vinha numa restrição enorme e ela não tinha entendido ainda os planos dele no começo e continuou gastando muito, como ela já vinha fazendo antes. Então, foi como um encontro
de objetivos completamente diferentes sem um alinhamento prévio, sem comunicar, ó, a esposa comunicar para o marido, ou o marido comunicar para a esposa, conversarem, dizerem, ó, vamos criar um plano financeiro juntos? Vamos cortar algumas despesas, vamos criar metas, né, financeiras juntos, e nós juntos vamos alcançar isso? Porque o casal alinhado financeiramente, Cris, e todos que estão nos ouvindo agora, se torna um casal poderoso. Então, o alinhamento financeiro, as metas financeiras, objetivos financeiros, é um dos itens que mais unem os casais. E pode ser o que mais separa também, conforme os números, né? Então, um casal que se alinha financeiramente, em expectativas, em objetivos, em metas, esse casal se torna poderoso. Então, esse alinhamento financeiro, ele acaba alinhando vários outros setores da vida desse casal. Esse casal planeja juntos, esse casal tem visão de médio e longo prazo, esse casal conquista muita coisa juntos. Então, isso torna o relacionamento, torna o casal poderoso. E eles sentem esse poder, a gente vê muito isso, né? Eles sentem esse poder e isso fortalece tanto o relacionamento que ele ultrapassa esses 10 anos aí, que é a estatística, né? Então, o que a Cris perguntou, né? Tem solução para isso? Tem um caminho gerenciável para que essa questão financeira não seja um motivo de separação, de divórcio ou de muitas brigas? Tudo começa na comunicação. Um precisa comunicar para o outro o que pensa sobre o dinheiro, principalmente, né? Será que a ideia de dinheiro, as crenças de dinheiro, as crenças sobre o financeiro são parecidas? Então, alinha isso, cria meta, né? Criem metas juntos, criem objetivos juntos e coloquem isso em prática. E isso vai fortalecendo cada vez mais o relacionamento. Então, sim, Cris, existem formas de alinhar um casal financeiramente falando, de trazer de volta a paz e a sintonia do casal a partir de um planejamento juntos, a partir de um alinhamento e o uso de uma comunicação que não seja agressiva, né? Uma comunicação que não seja até mesmo punitiva, tem muito isso, né? A comunicação ela acaba sendo muito não só punitiva, mas de apontamentos, de crítica, de culpa. Então, tentar sair dessa posição, né, e levar uma comunicação pacificadora, uma comunicação de alinhamento, e não de acusação ou de defensiva. Acho que o segredo está na comunicação e na forma como comunica. Acho que isso é poderoso. Com certeza, eu concordo, eu acho que a comunicação, extrapolando até o nosso assunto aqui, ela é fundamental em todas as relações da nossa vida, uma boa comunicação, e fundamental primeiro para nós, né? Porque eu entendo que a gente tem que ter muito cuidado ao comunicar para a gente ser assertivo naquilo que a gente quer dizer, naquilo que a gente precisa dizer, ao mesmo tempo amoroso, né? Ter cuidado, é claro que existem situações e situações, mas quando a gente tem uma intenção de que aquela relação amadureça e permaneça, e a gente está falando aqui de como olhar para os problemas e buscar caminhos, buscar soluções, se a gente entende que aquela relação, a gente deseja que aquela relação continue. Se a gente entender, no fim das contas, que que não faz mais sentido aquela relação, tá tudo bem também, a comunicação também se aplica numa boa conversa, num bom término, né, na medida do possível, para que ambas as partes possam, enfim, viver suas vidas de outra maneira. Mas aí tem um ponto também que eu acho importante, que é quando a separação efetivamente acontece, apesar do que quer que a gente tenha feito em termos de buscar soluções, cabe a gente também observar se aquilo que causou a separação, aquele problema todo, aquele conflito no relacionamento, o que daquilo tudo está em nós? O que a gente precisa também resolver para que a gente não leve para as próximas relações, né, caso venham a acontecer, aqueles mesmos problemas. Isso é muito comum.
Pessoas que vivem situações repetitivas. Ah, eu estou casada com esse cara e ele está fazendo a mesma coisa. O que está causando isso? Será que não é o próprio padrão seu e que você ainda não conseguiu identificar? O que a gente está carregando na nossa vida e que está atrapalhando os nossos relacionamentos, a nossa vida financeira? Como a gente está sempre buscando aqui trazer a autorresponsabilidade, nossa principal tarefa é olhar para si, né? O outro não depende da gente, o outro vai reagir, responder muito de acordo com aquilo que a gente comunica, seja verbal ou não verbal. Então, a forma como eu lido com aquela pessoa, com o meu companheiro, com o marido, namorado, namorada, esposa, enfim, vai influenciar e muito na forma como ele ou ela vai reagir a tudo isso, né? A gente trabalha muito na perspectiva do yoga a partir dos 7 principais chakras, que são esses que estão alinhados aqui desde a base da coluna até o topo da cabeça. E nós temos o chakra laríngeo, né? Laríngeo, que é o Vishuddhi ou Vishuddha, que é o chakra justamente da comunicação, da expressão. E nesse alinhamento, esse que é o 5º chakra, ele só vem depois de um alinhamento lá no nosso chakra raiz, ou seja, quando a gente já resolveu a nossa base material, a nossa segurança, a nossa vida, quando a gente já resolveu a nossa sexualidade, o nosso poder de criação interno, quando a gente já resolveu o nosso ego, o nosso eu, nossa identidade, e quando a gente também já consegue vibrar aqui no chakra cardíaco, no amor. Então, depois disso, nós chegamos a uma boa comunicação, a um bom alinhamento. Se aquela base não estiver bem construída, a nossa comunicação ela também não vai ser saudável, ela também não vai ser produtiva, ela também não vai nos direcionar num caminho que é o que a gente deseja. O que acontece muito na prática, eu vejo é que nós, mulheres, nós somos muito verbais, nós gostamos muito de falar, né? A nossa fala, ela cura, ela promove avanço, ela é muito importante, ela conecta, então a gente da palavra. Os homens, um pouco menos. E aí a gente pode pensar nisso como um aspecto que hoje já é quase que biológico, porque a cultura ela veio trabalhando nessa perspectiva e a gente sabe que o comportamento modifica o nosso próprio DNA. Então, hoje a gente tem, como mulheres, muito mais desejo e faz muito mais sentido para a gente falar, conversar, do que às vezes para o homem. O homem geralmente não gosta muito. Tem até aqueles memes, aquelas piadas da DR, né, que a mulher está sempre querendo fazer uma DR e o cara está fugindo o tempo todo disso. Porque ele entende que quando precisa ser conversado é porque tem um problema e ele não quer. Ele acha que as coisas vão se resolver na prática. E aí eu penso que há um meio termo que é importante, né? Não adianta também você querer falar o tempo todo, porque às vezes a fala é de reclamação, a fala é só sobre você, ou a fala é muito de acusação, porque você fez isso, porque em 1999 você fez aquilo, isso. E isso não vai levar a nada. Então, saber o que dizer, saber quando dizer, saber criar junto com o outro momentos e condições mais apropriadas para uma boa conversa, de forma que aquela conversa não vá virar uma briga. Pode ser que, às vezes, ela acabe virando, e acontece, faz parte, mas a gente trabalha para que isso não aconteça, porque quando a gente perde a cabeça, né, nessa comunicação, geralmente coisas pesadas são ditas, e o que é dito fica um pouco mais difícil de você voltar atrás, e como a Thay trouxe, a comunicação ela está na raiz dos outros problemas. Então, se a gente não se comunica bem, se a gente está se comunicando com agressividade, com briga, toda vez que a gente vai conversar, eu escuto muito isso, a gente briga, não tem conversa, é briga, né? Tem alguma coisa errada nessa comunicação, e tem alguma coisa errada naquela base que você construiu ou deixou de construir sobre você mesmo, sobre quem é você, sobre a sua própria sexualidade, sobre os seus desejos, sobre aquilo que você quer criar e quer manifestar na sua vida. Que tipo de relação você quer?
efetivamente. Ou você está numa relação porque a vida foi te levando e de repente você se viu aí. Qual é a forma que você manifesta o seu amor? Você sente amor? Não só por aquela pessoa especificamente, mas por você mesma. Você sente amor, você se expande no amor. Isso é muito importante. A gente quer estar com alguém, então eu entendo que a gente ama essa pessoa, que a gente quer o bem dessa pessoa também. Então, que sentido faz uma comunicação que é violenta? Não deveria fazer. Buscar uma comunicação eficiente, onde a gente não deixe de dizer aquilo que é importante, mas onde também a gente possa filtrar o que a gente vai dizer, e não dizer só para magoar, não dizer coisas que não vão acrescentar em nada, que são só reclamações, sempre a mesma coisa, isso é muito chato. Tem horas que a gente mesmo não se aguenta, né? Porque a gente é chata falando a mesma coisa. Ah, mas eu tenho que falar porque a outra pessoa não entende. Será que ela não entende? Ou ela já fechou os ouvidos para aquilo que você fala o tempo todo, né? Vamos buscar outra forma de comunicar isso e sempre avaliando. É isso que eu quero mesmo? Está fazendo sentido eu insistir? Eu estou fazendo da melhor forma? Trazer um pouco também essa responsabilidade sempre para a gente, né? De como a gente se coloca, de como a gente se manifesta. E eu acho que essa questão da comunicação na raiz, ela é uma coisa para a gente refletir, porque ela vai afetar ou todos os aspectos da nossa vida, não apenas o aspecto financeiro, né? A Thay falou agora há pouco uma coisa muito importante, que é como é fundamental que os casais conversem sobre dinheiro, para alinhar as expectativas, para alinhar as possibilidades, porque eu acredito que essa questão do dinheiro, ela cause realmente muitas brigas, divórcio e tudo, não apenas pela falta do dinheiro ou pela condição de vida, às vezes, difícil, porque se você está num relacionamento bem alinhado, a vida é cíclica, né? A vida tem ondas. Então, assim, vão haver momentos muito bons financeiramente, vão haver momentos um pouco mais comedidos, às vezes até difíceis, desafiadores, mas você está junto com aquela pessoa e vocês têm um propósito alinhado, não precisa ser exatamente o mesmo, mas o propósito dos dois caminha junto, tem uma direção comum, vocês passam por aquele momento de forma mais fácil, até mesmo se apoiando, se ajudando, pensando juntos, estratégia. Mas se a relação já não está legal, qualquer coisa é uma faísca para a coisa explodir. Então, a dificuldade ela passa a ser o maior dos problemas, quando, na verdade, toda dificuldade é uma oportunidade de crescer, de pensar outras possibilidades. Mas não é só isso, eu vejo que também existe uma questão, não sei se a Thay vai concordar comigo, além dos desafios financeiros que a gente possa enfrentar na prática, né? E aí isso pode acontecer porque um dos dois não se planejou, ou tomou uma atitude sem comunicar ao outro, fez uma coisa que não era legal, ou, enfim, aconteceu alguma coisa, perdeu o emprego, perdeu o dinheiro, perdeu o investimento, não sei, pode acontecer. Mas existe também a dor de não sentir que a vida está atendendo às expectativas. Então, eu estou nessa relação e tal, e eu achei que essa altura da minha vida eu já estaria nesse tal nível aqui financeiro, e com essa pessoa eu não estou. O que disso é realmente de responsabilidade daquela pessoa, que talvez não tivesse desde o início as mesmas expectativas que você? Esses sonhos que você não está conseguindo realizar, por que você não está conseguindo realizar? Será que é realmente só pelo outro? E que sonhos são esses? Você tem realmente dimensão desses sonhos? Eles estão claros para você? Ou é uma coisa que você viu por aí e acha que é um ideal de vida e que, na verdade, nem é o que sua alma mesmo, seu coração deseja? Ah, porque eu estou vendo no Instagram todo mundo fazendo isso, todo mundo viajando para tal lugar e eu não posso ir. Se isso é realmente seu, algo que você quer, né, como plano para sua vida, eu quero poder viajar para esse lugar, eu quero ter esse carro, eu quero morar nesse bairro, então converse isso com o seu parceiro, sua parceira, e construa com ele um plano para que isso aconteça. Mas avalie também se isso não é uma expectativa falsa sua, né, de algo externo que você trouxe para sua vida e veio com um peso muito grande que você está jogando na outra pessoa.
ai, agora eu não estou, esse ano não vou de férias para Maldivas porque o seu salário é uma droga, né? Por exemplo. E aí a pessoa foi pega de surpresa, ela nem sabia que você sonhava em ir para Maldivas. Então, será que você sonha mesmo? Ou isso é algo que veio de outro lugar, né? E aí, tá, viajei muito ou faz sentido? Total, Cris, a gente atende muitos casais e pasme, um dos maiores desencontros, falando de financeiro, é que um sonha em comprar uma casa e o outro não. E é uma coisa tão básica, é uma coisa tão primária dentro de um relacionamento, é começar, a gente vai comprar casa ou não? Parece ser um alinhamento muito simples. Então, se a gente percebe esse desalinhamento, que é tão básico, tão primário, que é comprar casa ou não, imagina nas outras coisas, Cris. Então, a gente se depara muito com isso. Normalmente, a mulher tem o sonho de comprar casa. Aí o marido diz: não, é melhor deixar o dinheiro aplicado, é melhor a gente pagar aluguel, mas ter o investimento ali seguro. E isso gera tanta briga, tanto desencontro e, inclusive, insatisfação crônica no relacionamento por conta de um alinhamento que podia ter sido feito lá no início. E às vezes, depois de 5, 7, 10 anos de casamento, eles entram nesse conflito. Imagina passar tantos anos num relacionamento sem um alinhamento financeiro básico como esse, né? Então, pequenas coisas como, vamos viajar quantas vezes no ano? Para onde vamos viajar? Isso tudo envolve financeiro. Isso tudo envolve planejamento financeiro. Quando que vamos trocar de carro? Ou qual carro vamos comprar? Onde que nossos filhos vão estudar? Onde que vamos passar férias? Isso tudo que envolve financeiro, tem que ser conversado, tem que ser alinhado, tem que ser colocado ali dentro de metas. A gente chama de metas SMART, né? Que é uma sigla que aplicando a metodologia de metas SMART, principalmente para metas financeiras, isso possibilita muito que nós alcancemos aí, que nós realizemos essas metas. Então, só resumindo o que é meta SMART, né? Para uma meta ser SMART, ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, ela tem que ser relevante e temporizável. Então, uma meta com todos esses atributos, principalmente metas financeiras, ela torna no planejamento, isso faz com que essa meta ela seja alcançável e a gente consegue realizar com muito mais facilidade que uma meta muito solta, né? Então, só para retomando, né, um casal que está desalinhado sobre comprar uma casa ou não, imaginem as outras áreas da vida, principalmente a financeira ali, né? Então, são alinhamentos, são combinados, são conversas que têm que ser, elas precisam ser tratadas desde o início do relacionamento, né? E ao menos dando indicativos ali de uma direção que vai ser tomada. Então, essa questão de viver um dia após o outro, sem motivo, sem grandes intenções, sem alinhamento, sem grandes expectativas, até onde o relacionamento vai dessa forma, né? Até que ponto que uma falta de planejamento de médio e longo prazo, quando acontece uma coisa um pouquinho mais grave dentro do relacionamento, a primeira ideia que vem na cabeça é separar, porque não tem um laço forte, criado, alinhado, um planejamento de médio e longo prazo. E quando a gente volta para o assunto de comunicação, Cris, eu tenho uma medida na minha vida. Sempre que eu estou chateada e quero falar alguma coisa com meu marido, ou até mesmo com meu filho, isso serve para todos os tipos de relacionamento que a gente tem na vida, né? Eu penso, o que eu vou falar tá temperado com amor? Tem amor envolvido? Ou eu só estou com raiva e quero desabafar, quero brigar, quero acusar, quero criar uma confusão aqui, quero criar um caos, uma causa enorme em volta de um assunto que para mim nesse momento é importante. Mas está temperado com amor? O que eu vou falar tem amorosidade? Se eu percebo que não, eu espero mais. E espero vir um toque de amorosidade para eu poder comunicar, para eu poder falar. Porque a nossa intenção sempre tem que ser a conciliação.
ali a paz, se a gente vai com a intenção de brigar, essa comunicação ainda não está adequada. Acho que sempre é importante parar um pouquinho, pensar, respirar, acrescentar ali diálogos dentro da nossa conversa que a gente está planejando, né? Que tem amor, que tem amorosidade, que tem paz e que tem intenção de terminar bem. E não a intenção de iniciar ali um furacão, uma briga. Então, acho que se a gente começa a se policiar, vigiar nossas palavras, nossos pensamentos, principalmente, que tudo começa no nosso pensamento, né? E a gente leva essa comunicação, essa conversa para o nosso marido, para as pessoas que convivem com a gente, em um tom de amor, de amorosidade, de conciliação e de entendimento, a gente vai conseguir ser muito mais assertivo, a gente consegue levar uma solução muito mais rápido para qualquer situação. Mas se a gente vai com a outra intenção, que é do conflito, aí não tem fim. Aí vira um furacão mesmo, sem controle. E leva para a separação, leva para o divórcio. Vai por etapas até chegar no fim, até chegar no entrar em mais um número estatístico, né? Sim, porque aí chega no nível do insuportável, do intolerável, né? A gente vai, quanto mais a gente vai acumulando esses problemas ou vai complexificando também os problemas, eu acho que a gente vai dando cada vez mais passos nessa direção do fim inevitável. Eu gosto de ter uma medida também, que a gente fala muito aqui no movimento sobre filtrar, né? Sobre filtrar as emoções, e isso também é muito importante na hora de comunicar. E eu sempre me pergunto, tem a ver, a gente já conversou muito sobre isso, eu e a Thay, sobre os compromissos toltecas, né? Então, isso que eu vou dizer, eu quero dizer, eu estou sentindo muita necessidade de dizer, e algumas vezes eu estou numa impulsividade no momento que eu sei que eu vou dizer isso de uma forma agressiva, eu seguro um pouco, por mim, né? E aí eu trabalho isso dentro de mim, sem oprimir, mas eu vou analisando. Isso que eu estou sentindo vontade de dizer é verdade, é verdadeiro, é bom, é útil, é justo? Então eu faço essas perguntas. Se eu não conseguir responder positivamente a alguma delas, eu penso mais um pouco e elaboro melhor aquilo que eu vou dizer. Não é sobre calar o que você sente ou o que você quer expressar. Não, eu acho que tudo precisa ser expressado, mas existem formas mais positivas e mais saudáveis de expressar até para você mesma. Até quando a gente vai falar da gente, vamos fazer como a Thay disse, colocar mais amor também naquilo que a gente diz, né? Quantas vezes a gente fala coisas negativas sobre nós, coisas péssimas, horríveis, se coloca lá embaixo e a gente vai se sentir assim. E isso vai espelhar no nosso relacionamento. O ponto, por exemplo, da sexualidade, dos problemas sexuais, que a gente também já falou aqui, que tem muito a ver com a comunicação, eu entendo que tem a ver com essa comunicação interpessoal nossa com o outro, e seja ela uma comunicação verbal, dizendo, né, conversando sobre sexo, inclusive, sobre o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que funciona para a gente, o que a gente tem vontade de fazer, tudo isso é muito saudável, porque a sexualidade é um aspecto saudável e sagrado da nossa vida, e eu acho que ela está no fundamento das relações afetivas, porque a gente se relaciona com uma pessoa amorosamente, o afeto, a paixão, a sexualidade, são esses aspectos que fundamentam a relação. Senão a gente teria um outro tipo de relação, né? A gente tem os amigos, a gente tem a sociedade, a gente tem as relações familiares, que não envolvem sexualidade, envolvem outras coisas. Mas a relação que a gente tem com alguém, né, nesse sentido afetivo que a gente está trabalhando aqui, ela tem o sexo como fundamento. Então, se o sexo não vai bem, e a gente quer que aquela relação continue, a gente gosta da pessoa de verdade, a gente acha que aquela relação faz sentido, há possibilidade, a gente enxerga a possibilidade de continuar, essa sexualidade ela precisa ser vivida também com plenitude. Então eu preciso também me conhecer, saber quem eu sou, o que eu gosto, o que me faz bem, me sentir bem. A gente tem muito também da pressão externa. Ah, o meu corpo não está legal, estou me sentindo feia. E aí, claro que isso vai afetar a sua relação, porque aí você vai insegura,
naquele momento que deveria ser de alegria, de amor, de entrega, de cumplicidade, de conexão, tão maravilhoso, a pessoa está ali tensa porque não está se sentindo bem com o próprio corpo. Até certo ponto, se algo não está bem no seu corpo, trabalhe para aquilo melhorar, para você se sentir bem, claro. Faça uma prática física, até para o seu próprio bem-estar. Coma melhor, mude a sua vida, transforme, faça um plano. Poxa, até o final do ano eu vou estar melhor. Se é um peso extra que está te incomodando por alguma razão, trabalhe para aquele peso diminuir. Se você está acima daquele peso chamado de ideal, que o mais importante mesmo é a sua saúde, não é a sua estética, mas se você está acima daquele peso que a gente vê na internet, né? Que é assim, você tem que pesar tanto, se você mede tanto, você tem que estar com a barriga assim, assado. Quantas mulheres estão longe desse padrão e são felizes, são realizadas, se sentem bonitas, se sentem desejadas, desejam, vivem plenamente sua sexualidade? Isso é maravilhoso, essa é a felicidade. E aí a sua saúde está ok com isso? Maravilha. Não, poxa, minha saúde não está legal, estou com questões de saúde, o médico disse isso, aquilo, a nutricionista, papapá. Vamos cuidar disso, né? A estética, ela tem que vir depois, e ela tem que vir alinhada àquilo que você sente, que você deseja. De novo, não a um padrão externo. Vamos tentar nos libertar ao máximo desses padrões, porque eles são muito perversos, eles não podem se aplicar a todo mundo. Cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa. Então, vamos buscar alegria, prazer, autoestima dentro daquilo que nós somos, e aí, nesse espaço, tentar caminhar também na direção que a gente acha mais desejável. Ah, eu queria mudar um pouco, eu queria, poxa, emagrecer, ou eu queria engordar, ou eu queria ficar mais definido. O que você pode fazer sobre isso? E não deixe que isso contamine sua relação, porque não é isso que sustenta a relação. Não é? Às vezes a mulher, poxa, está lá se sentindo linda, perfeita, maravilhosa, e é completamente infeliz, ou não é realizada, ou não tem a conexão que gostaria com o parceiro, com a parceira. Então, isso não é a métrica ideal. A métrica sempre está em você, naquilo que te faz bem, naquilo que você quer ser, em como você quer se sentir, em como você se sente, no quanto você se ama. Como amar alguém que não se ama? Não se sustenta por muito tempo. Talvez no início ali, onde as coisas ainda estão um pouco nebulosas, né, onde a gente ainda não se revelou por completo, aquilo se sustente, porque as pessoas estão amando ali ideias, né, ideias da outra pessoa, projeções. Mas quando a realidade vem e você não se ama, como alguém pode te amar? Faça essa pergunta. Eu me amo? Eu me amo mesmo? Eu tenho? Como é que está a minha autoestima? Eu estou cuidando de mim? Eu estou me olhando no espelho? Estou feliz? Estou satisfeita? Se não estiver, isso vai se espelhar e a outra pessoa vai perceber isso, talvez inconscientemente, e a relação começa a desandar, porque não há amor. E o amor, primeiro, tem que ser um amor próprio, né? Para que aquela relação floresça, para que as pessoas realmente se amem, a relação toda funcionando bem, a comunicação bacana, os projetos alinhados, você está feliz, está com a autoestima elevada, está com a alegria de viver, mesmo na vida aí tumultuada e tal, todo mundo tem problema, mas assim, no geral, você está bem, está feliz, tudo vai fluir, né? E aí o sexo também vem muito disso, porque o sexo ele expande as suas emoções. Se a sua emoção não está muito bem, se o seu pilar emocional está meio capenga, isso vai amplificar no sexo, e aí o sexo vai ser frustrante. Ah, não é como eu gosto, não é como eu gostaria, eu não estou mais conseguindo, eu não tenho orgasmo, ou meu parceiro, não sei o quê, não está mais interessado. Tudo isso é uma construção a partir de vários fatores, né? Então, por isso que eu disse lá no início, tá? Eu acho que esses motivos, né, como as pesquisas dizem aí, motivos para o divórcio, eles são sintomas de coisas que já estão acontecendo, talvez no nosso inconsciente ou na nossa vida pessoal, em nós mesmas, e que vão ganhando aí essa amplitude, né, na relação, até que a relação não sustente mais esses conflitos, sejam eles de ordem sexual, da conexão sexual entre o casal,
ou da comunicação mesmo, sobre qualquer aspecto da vida, ou sobre os fatores financeiros. E no relacionamento, ninguém diz que é fácil se relacionar, não é fácil. Eu costumo dizer que as relações são a grande escola da vida, né? A gente aprende muito com o outro. Você nunca sai a mesma pessoa de um relacionamento, nunca sai como você entrou. Você passa por tanta coisa e se transforma tanto. E o nosso compromisso com nós mesmas é se transformar sempre para melhor. Então, às vezes as situações não são boas, são desafiadoras, algumas vezes elas são até mesmo terríveis, e aí a gente tem que se libertar e tem que romper, mas você precisa sair dali e buscar o seu melhor, e se aprimorar com aquilo, e trabalhar para que aquilo não mate o que há de mais verdadeiro em você, né? Nos casos assim mais extremos. Mas as relações, de maneira geral, aquelas que não chegam ao nível extremo, né, de violência, enfim, de atrocidades, elas são a grande escola. E até mesmo aqueles problemas do dia a dia, eles servem para a gente aprender, e a gente sempre vai trabalhando para ceder um pouco ali, o parceiro também tem que ceder um pouco. Esse caso que a Thay trouxe também de comprar ou não uma casa, né? Isso é uma discussão muito comum hoje no meio das finanças, da educação financeira. Tem gente que ainda acha que comprar uma casa é fundamental para você ter estabilidade e tal, isso é o sonho de todo brasileiro. Tem gente que diz que depende, se você tem investimentos que te rendem bem, você pode viver de aluguel tranquilamente. Tem gente que não quer viver de aluguel, que quer ter a casa e saber que não vai sair daí nunca mais, né? Que vai poder ficar ali para sempre, que ninguém vai chegar e pedir o imóvel. Tem gente que não quer justamente essa estabilidade, porque se sente preso. Como é que resolve isso? Ou não resolve, e aí separa, porque, poxa, não dá. A gente tem projetos de vida muito diferentes, não somos compatíveis. É uma possibilidade. Ou, se o casal decidir continuar, alguém vai ter que ceder, porque não tem outra opção, né? Então, assim, eu quero comprar casa, a pessoa não quer comprar. E aí? Querendo ficar junto, como faz? Alguém tem que ceder aí, chegar no meio termo. E aí volta a boa comunicação, né? É isso mesmo, Cris. E acho que a grande reflexão, pelo menos eu fico dessa conversa toda e desses números, será que o amor acabou ao ponto de ter que romper e separar por conta de alguns dos motivos, sem trazer especificidade, nem detalhes de cada situação? Mas acho que o ponto é, será que não tem mais jeito mesmo de levar esse relacionamento adiante? Será que buscar ajuda, ou buscar se autodesenvolver mesmo, autoconhecer, conhecer emoções, sentimentos e tudo, e desenvolver principalmente uma comunicação ali mais intencional, de conciliação, de não conciliação de retomar casamento, mas conciliação consigo mesma e com o outro, né? Principalmente quando tem filhos envolvidos. Será que não existe um caminho diferente para essas situações? Será que não existe um caminho de comunicação, um caminho de alinhamento, um caminho de entendimento, deixar de olhar somente para si, às vezes, e olhar um pouco também para o outro, ou deixar de olhar muito para o outro e olhar para si, que existem os dois casos, e buscar uma solução, que nem sempre a solução é simplesmente o divórcio, é a separação. E eu falo isso como uma mulher divorciada, né? Eu divorciei por conta do motivo top 1 das pesquisas, né? Então, hoje, às vezes, eu me pergunto, será que haveria um caminho diferente? Se eu tivesse uma mentalidade naquele momento diferente, se eu fosse um pouco mais madura, se eu conhecesse melhor minhas emoções, se eu tivesse desenvolvido melhor minha percepção do todo e não só do fato isolado que aconteceu. Não estou querendo minimizar os impactos que isso causou na minha vida e na vida do meu ex-marido também. Mas essas reflexões são importantes, porque o que é solução para uma pessoa não precisa necessariamente ser para nós, para o nosso caso, para a nossa vida, né?
Então, acho que se questionar e perguntar, eu estou me comunicando bem? Eu tô falando do que eu sinto de forma amorosa, de forma intencional, de querer resolver, de querer conciliar, ou eu busco embate o tempo todo, ou eu busco acusar, ou eu busco apontar. Ninguém gosta de ser acusado, ninguém gosta de ser apontado, ninguém gosta de ser maltratado. Vamos falar de uma forma bem mais direta e clara, né? Todos nós gostamos de ouvir palavras agradáveis, mesmo que o assunto seja duro, mesmo que o assunto seja difícil de tratar, saber usar as palavras adequadas naquele momento e o tom de voz adequado sempre acaba minimizando grandes impactos que poderiam acontecer daquela conversa. E acaba chegando num ponto que é bom para os dois envolvidos, né? Às vezes a gente acorda achando que não ama mais a pessoa, tá furiosa, tá com raiva, não, esse pessoal não é para mim, e de jeito nenhum, mas a gente está tendo uma visão muito estreita do que está acontecendo. A gente não está, muitas das vezes, sendo empata, não está usando empatia com o outro ser humano que está convivendo com a gente ali. Como é que a gente trata no dia a dia, né? Como é que a gente conversa? Quais palavras a gente usa? Que tom de voz a gente usa com a pessoa? Por que ele está sendo grosso comigo? Será que eu estou sendo delicada? Será que eu estou sendo carinhosa? Será que eu estou sendo doce, meiga? Que nós mulheres temos esse poder, né? A gente tem o poder de mudar qualquer situação do nosso contexto se a gente usa isso como estratégia, se a gente usa a nossa comunicação de forma intencional. Então, conhecer, filtrar nossas emoções, como a Cris falou, entender o que a gente está sentindo naquele momento e usar a estratégia de comunicação, usar a nossa comunicação de forma estratégica e assertiva, a gente consegue ter uma vida muito boa, muito plena, muito feliz, porque a gente consegue harmonizar o nosso ambiente, a gente consegue harmonizar o nosso relacionamento e a gente consegue o que quer. Isso é fato. Mesmo que o outro tenha uma ideia completamente diferente, se a gente usa o nosso jeito amoroso, compreensivo, amável, a gente consegue contornando tudo. Nós mulheres temos esse poder. Então, vamos usar esse nosso poder, essa nossa capacidade de comunicação de forma intencional, né, de forma estratégica, para o nosso bem, para o bem da nossa família. Então, fica essa reflexão, a gente já está conduzindo aqui para o fim do episódio, fica essa reflexão. Qual é o melhor caminho para você? Né? E não o caminho que a maioria das pessoas estão indo, né? Maior parte, que tipo de decisão a maior parte das pessoas, das mulheres principalmente, estão tomando hoje, né? Qual é o melhor caminho para você? Qual é o seu caminho, né? O que vale mais a pena hoje? Acho que isso também cabe na balança. O que vale mais a pena hoje? Mas para você ter uma resposta muito mais assertiva, você tem que conhecer suas emoções, tem que se conhecer, né? Tem que voltar para dentro de si mesma e entender isso tudo. E não é fácil, né? Mas existe o caminho do autoconhecimento, existe o caminho para que, não para encontrar a resposta certa, mas para encontrar aquela resposta que te deixa mais tranquila, que te deixa mais segura, que te deixa mais feliz, que te deixa mais animada em seguir, né? Acho que vai muito nesse sentido, Cris. E você estava falando aí, eu estou pensando, eu acho que esse episódio já vai gerar outros episódios também, que são sobre o dia seguinte da decisão, né? Quando a gente decide, a gente está falando aqui em última instância sobre decisões, decisões sempre a nosso favor. Claro que ser a nosso favor não significa que seja desfavorável para o outro. O ideal é que seja equilibrado. Alguém sempre vai sofrer um pouco mais, alguém vai sentir um pouco mais, é normal, mas sem que seja, a gente consegue fazer não ser desastroso, se a gente quiser, né? Se a gente usar essa amorosidade que a Tayane trouxe, e usar também uma habilidade que eu acho que é muito feminina, e não estou dizendo que os homens não tenham, mas eu percebo muito isso nas mulheres, que é uma visão mais integral. A gente consegue perceber nuances, a gente percebe detalhes, costumamos ser,
ou pelo menos temos potencial para ser observadoras da situação, ver o quadro, né, mais afastado. Os homens têm uma prática na vida um pouco mais objetiva e focada, então talvez por isso também um pouco mais fechada. Então eles veem aquela situação, a gente está considerando o todo. Então, às vezes, por isso o diálogo também é difícil, porque a mente masculina ela não está nem se dando conta do que a gente está dizendo, porque a gente está trazendo aspectos que estão fora daquele foco que ele está vendo no momento, né? Então, o problema é a gente está enxergando o alfabeto inteiro e às vezes está despejando no cara, né? B, D, Z, W e ele W. Da onde veio esse W? Mas a gente está vendo, né? E ele está vendo a situação. Então, essa empatia tem a ver também com isso, compreender o outro, por mais que às vezes seja difícil, a gente está com raiva, está irritado, está triste, magoado, mas isso é importante para nós, para que a gente cure aquilo ali, e independente do caminho daquela relação, a gente não arraste esse problema para a nossa vida, para as próximas relações, que a gente não guarde isso, cultivando às vezes uma doença. É importante resolver, é importante dissolver, né? Eu acho esses nós, esses problemas, na hora que eles aparecem, na oportunidade que é aquele relacionamento. E uma coisa que eu penso é que, seja qual for o caso, né, que a gente esteja vivendo, seja um caso de infidelidade, falta de comunicação, desconexão sexual, problemas financeiros, a gente precisa sempre avaliar alguns pontos. O primeiro de todos é: eu quero essa relação? Eu quero estar com essa pessoa mesmo? E essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer todo dia, praticamente, porque a relação ela é construída no dia a dia. Então, mesmo que não de forma direta, a nossa mente ela está sempre ali balanceando tudo. Então, a gente tem que se perguntar: quando acontece alguma coisa, uma briga, ou uma traição, ou um caos financeiro, ou qualquer coisa assim, ou a relação sexual não está legal, aquilo tudo aflora. E aí a gente tem que se perguntar: eu quero continuar? Eu quero? Vale a pena para mim continuar essa relação? O que eu devo fazer então para continuar? Você mesmo vai trazer as suas respostas, né? Elas não são respostas prontas, não adianta a gente perguntar para alguém, consultar na internet, porque cada caso é um caso. Mas, seja qual for a sua decisão, entender que você está numa vida que é sua, a caminhada é sua, ela não é do outro, você apenas caminha ao lado daquela pessoa por um determinado tempo, alguns casais aí para o resto da vida, né, até que a morte os separe e tal, mas sempre vai ser um tempo limitado, seja por um divórcio, uma separação, seja pela morte, você tem um tempo ali caminhando com aquela pessoa, mas o caminho é seu, então tem que ser bom para você. Não, a gente não vive hoje, né, ainda bem, socialmente falando, tempos em que a gente tenha que estar presa numa relação por uma questão social, do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão pensar, de como as pessoas vão olhar para uma mulher separada, divorciada. Isso é passado, isso é desatualizado, isso é démodé. A gente vive hoje um tempo em que nós somos, não ainda completamente, mas jamais muito livres do que algumas décadas atrás, para segurar as rédeas da nossa vida e fazer aquilo que é bom para a gente. E acho importante reforçar também que tudo isso que a gente está falando aqui, sobre ser empático, sobre avaliar, sobre pesar as emoções, sobre saber o que é bom para você, a gente está aplicando isso a casos onde não há violência, onde não há nenhuma atrocidade, onde ainda há respeito. Porque se você está numa relação onde a infidelidade é recorrente, e isso não é um acordo, né? Porque se você está numa relação aberta, não há infidelidade, desde que aquelas regras, né? É uma relação, então a relação ela tem seus códigos, ela tem seus pactos, que também precisam ser comunicados. Olha, a gente está numa relação monogâmica, então é só a gente, ok? Ah, ok para os dois, então ok. Aí a pessoa vai e não respeita aquele pacto, né? Sem você saber, ela vai lá e tem uma outra relação e tal. Foi só uma vez? Foi uma coisa pontual? Vocês conseguem
se reconciliar depois disso? Há conversa? Se há, ok, vamos trabalhar então para que essa relação passe por isso e floresça aí numa outra caminhada que vai ser diferente, pode até ser melhor. Mas não, é uma coisa recorrente, a pessoa, poxa, fica com geral, a pessoa tem um caso com alguém anos e anos e você não sabia, e aí você descobre, e aí aquela coisa toda. Poxa, será que vale a pena você se desgastar dessa forma com uma pessoa que não quer compactuar com você, que não tá disposta àquele pacto? Uma pessoa que não está te respeitando? Aí cabe a você, mas eu acho que o respeito ele tem que vir sempre primeiro. Eu tento conversar, eu já estou colocando amorosidade nas palavras, eu estou pensando, eu estou falando a coisa certa na hora certa. O outro não escuta, o outro não respeita, o outro invalida tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que você fala. Será que vale? Né? Vamos pensar sobre isso. A gente precisa se amar primeiro. Então, não importa às vezes tanto, mas eu amo tanto essa pessoa. Poxa, mas você tem que se amar mais. É meio clichê, mas é verdade. Se aquela pessoa não te respeita, se aquela pessoa não está disposta a te ouvir, não está disposta a caminhar junto com você naquele propósito, poxa, eu tenho esse projeto financeiro, conversei com a pessoa e tal, papai, ele foi lá e fez tudo diferente, ou seja, não respeita o que você pensa, não respeita o que você quer, acha que tudo que você quer é besteira, é supérfluo, não importa. Não é uma relação, né? É uma coisa que está muito descompensada. Aquela pessoa faz o que quer, aquela pessoa não te ouve, não te respeita e continua com a vida dela. E você está aqui, você vai ficar aqui? Não. Ou essa relação tem ainda um caminho que você consiga se colocar de forma igualitária, ou você vai ficar aqui num outro lugar, com outra pessoa, ou sozinha, vivendo seu tempo. E aí, nesses casos, eu acho que há que se considerar a separação, porque às vezes a gente tenta, durante alguns anos, se reconectar, se entender, mas se você vê que a pessoa não está no mesmo modo de disposição, não rola, né? E aí, claro, os casos extremos, que aí não precisa nem dizer, aí a gente é muito enfática nesse sentido, se o desrespeito extrapola ao ponto da agressão verbal, agressão física, enfim, aí não tem conversa, né? Aí eu acho que não tem, aí eu acho que a melhor comunicação é comunicar o fim, comunicar que se escolhe, né? Seja da maneira que for, seja simplesmente verbalmente, pegando suas coisinhas e indo embora, ou pedindo que a pessoa se retire, até mesmo com auxílio da força policial, né, se for o caso. Mas, assim, a comunicação aí é finalizar aquele ciclo, porque a gente precisa sempre se colocar, sempre, em primeiro lugar, né? Então, não é que seja necessário a gente falar isso toda hora, mas é importante lembrar, porque às vezes a gente está no meio de uma situação e a gente não está enxergando tão bem o desrespeito ou a agressão, a gente ainda está relevando, a gente está presa ali em outras questões, ou a própria infidelidade, ele faz isso sempre, mas ele vai mudar. Então, vamos dar um passinho atrás, observar melhor essa situação e nos escolher. Escolher o que nos faz feliz, escolher o que nos faz bem, escolher uma vida mais saudável para a gente, em sentido tanto afetivo quanto financeiro. Eu acho que essa é a coisa mais certa, né? E aí, Thay, só para fechar minha fala aqui, como eu disse, né, eu acho que independente da escolha, a gente está falando aqui muito sobre sintomas e causas e motivos que levam os casais a se separarem, né? Que levam as mulheres a uma situação de separação, e falando sobre maneiras da gente avaliar como proceder, da gente enxergar a situação, pensar, beleza. Mas a gente tem duas escolhas sempre possíveis, né? Ou continuar ou se separar, né? Esse é o dilema, vamos dizer assim, quando a gente chega numa situação de embate. E aí o que eu penso que a gente pode depois fazer outras conversas como desdobramento é sobre o dia seguinte da situação A e o dia seguinte da situação B, né? Então, assim, não, entendi que, poxa, faz sentido continuar,
a pessoa também está disposta, a gente conversou e tal, vamos trabalhar junto, a gente se gosta, a gente quer, né? Beleza, fomos dormir, no dia seguinte você acorda, e aí, como é que você lida com essa nova realidade, que é um recomeço, vai ser uma nova etapa, né? Uma nova vida. Ou, não tem como, é o fim. Como é que é o seu dia seguinte? O que vem aí daí para frente, né? Daí por diante, o que a gente pode falar sobre isso? O que você acha, Thay? A gente faz em breve aí, a gente... Vou anotar aqui no caderninho para a gente continuar essas conversas nesse sentido aí do dia seguinte. Adorei, Cris. Acho que é um bom assunto. E eu quando decidi em separar, quando eu saí de casa, eu fiz um diário do que eu estava sentindo a cada dia, né? Não durou tanto assim, mas durou várias semanas. Então pode ser muito legal revisitar isso e trazer a minha experiência, né? Do dia seguinte. E acho que uma coisa muito importante, Cris, a Cris falou de duas decisões: decidir continuar ou decidir separar, interromper, divorciar. Aí tem um limbo que é muito perigoso, que está tá no meio desses dois, que é não decidir nada. E tocando a vida com raiva do marido, do parceiro, não teve coragem de separar ou sair, e também não assumiu uma atitude de reconciliação, mas fica no limbo, fica ali numa vida que é muito ruim, né? E a gente pode trazer isso também nesse episódio, né? Quais são as consequências, os impactos de não decidir? De ir empurrando com a barriga, como o brasileiro gosta, né? Que também traz impactos drásticos para a nossa vida, porque acaba que fica numa indefinição. Estou casada, a gente está no relacionamento, não está, estou decidindo, não decidi, cada um está vivendo sua vida, cada um está dormindo num quarto, mas está ali junto. Então, existem várias configurações que isso traz, né? Que pode ser também um assunto legal para a gente trazer. E no mais, Cris, acho que hoje rendeu bastante, estou bem contente, estou bem feliz com o caminho que a gente conduziu, e estou muito reflexiva com muitas coisas também. E eu tenho muito cuidado com o meu relacionamento. Muitas mulheres podem achar que isso é bobagem, é besteira, que quem tem que tomar de conta é o homem que tem que mimar, o homem que tem que agradar. Mas eu, particularmente, eu tenho muito cuidado com o meu relacionamento em todos os sentidos. E essa conversa de hoje traz ainda mais pontos, né, de atenção, mais pontos de cuidado. Eu cultivo, o nosso relacionamento, o nosso cônjuge, nosso marido ali é a nossa vida diária. Então, se a gente decide ter uma atitude positiva de cuidado e de cuidar mesmo, cultivar, a gente vai ter uma vida muito boa. Então, e o contrário também é válido, né? Então, isso trouxe muita reflexão, e espero que todos vocês aí, ouvintes, também entrem nesse modo reflexivo e mudem de atitude, caso seja necessário. Mudar de atitudes para o melhor, né? Para uma atitude cada vez melhor, só vai trazer benefícios, só vai trazer mais felicidade para a nossa vida. E é isso, Cris, da minha parte, acho que é isso. Tô super feliz com esse episódio. Que bom, tá? Eu também. Estou feliz porque, como você também, a gente conversando aqui foi me trazendo muitos insights importantes sobre mim mesma, sobre a minha relação, sobre o futuro, sobre as próximas conversas, e a gente trabalha aqui para sempre se conhecer cada vez mais e, a partir disso, a gente ser feliz, né? A gente veio aqui para construir a nossa felicidade, não é uma atitude passiva, onde a gente está ali e o mundo todo tem que trabalhar para a gente ficar feliz. Não, é uma atitude, é ação, né? Construir mesmo a felicidade depende muito da gente, depende basicamente da gente. Não vou entrar aqui em detalhes de situações e situações, claro que existem várias, né? Como a gente falou um pouquinho agora no final, existem situações muito particulares, né? De casos de violência,
onde a gente precisa de medidas drásticas, onde a gente precisa de afastamento, rompimento, às vezes até medidas judiciais, né? E aí são casos particulares, a gente não vai tratar disso, a gente está só alertando para isso, mas a gente está tratando aqui do dia a dia, vamos dizer assim, mais convencional, onde esses problemas acontecem em todas as relações, seja as incompatibilidades financeiras, às vezes também, como tudo é um ciclo, né? Tem horas que está tudo bem, tem horas que não está tão bem, e a gente vai sempre avaliando o melhor caminho para onde a gente quer seguir. Mas a Thay trouxe essa questão do limbo, eu acho que isso rende realmente uma boa conversa, porque em todos os aspectos da nossa vida é muito prejudicial a gente não decidir, né? E no aspecto do relacionamento também, porque aí os desafios, os problemas, eles só vão piorando, porque a gente faz tudo com ressentimento. Tem até umas cenas de filme, né, que a mulher faz a comida com raiva, taca no prato, assim, porque ela está tão amargurada, né, de tanta coisa, mas ela permanece ali. Isso é muito tóxico, muito tóxico. Isso é algo que a gente não quer para nós nem para ninguém. E eu acho que, salvo aqueles casos, né, em extremos em que outras medidas precisam ser tomadas, ninguém precisa viver situações assim, né? Nós temos hoje liberdade para conduzir a nossa vida, por mais difícil que possa parecer sair de uma situação dessa, onde a gente às vezes até se habitua, né, a estar ali. Tem essa questão também do hábito de estar casado, de estar com a pessoa, de estar convivendo, não saber mais nem quem é. E por isso o autoconhecimento é tão importante, né? A gente está sempre voltando para dentro, voltando para nós e nos colocando em primeiro lugar, acima de tudo. Então, acho que é isso, a gente pode ir encerrando por aqui. Essa foi a nossa conversa de hoje, falando sobre separação, né? Causas mais comuns, quais são os sintomas, quais são os problemas, como é que a gente identifica, como é que a gente lida com tudo isso, e a partir daí, que vida a gente quer construir, né? Que vida a gente quer ter no nosso futuro, projetar o nosso futuro de forma que ele seja o melhor possível para nós, dentro daquilo que a gente sonha, que a gente deseja, estar sempre conectado aos nossos sonhos, não culpar ninguém pela não realização dos nossos sonhos, simplesmente trabalhar para realizar, né? Seja sozinha ou acompanhada, e se for acompanhada, que seja bem acompanhada, porque o ditado é verdadeiro, antes só do que mal acompanhado. Então, não, o casamento ele não pode estar acima de tudo, né? Ele tem que ser algo que soma na tua caminhada, ter alguém. É tão bacana, né, quando você está com alguém que é legal, que é seu amigo, seu parceiro, vocês trocam e caminham juntos. Isso é possível, mas depende dos dois, é uma construção que se faz. Se não for possível, cada um toma seu rumo e a vida continua e a vida vai ser maravilhosa, né? Apesar desses momentos aí, depois a Thay vai trazer um pouco para a gente do que ela sentiu nesse diário. Eu acho que é uma prática poderosa a gente escrever sobre o que sente, ajuda muito, né, a curar, e a gente vai seguir juntas, trocando ideia aí, seja qual for a sua escolha. Quem quiser trocar aqui com a gente, coloca aí nos comentários o que vocês acharam dessa conversa, se fez sentido, como é que isso se aplica ou não à realidade de cada uma, sugestões também de temas que a gente possa trazer aqui. Lembrem-se que nós estamos num movimento, então a gente quer que esse movimento cresça, né? A gente quer trazer outros insights, outros olhares. Então, vocês que estão nos ouvindo aí, seja pelo YouTube, Spotify, Instagram, acessem lá o nosso site, conheçam o nosso material, o nosso livro, vejam nossas outras conversas por aqui também. A gente já tem algumas sobre assuntos relacionados ao universo feminino, ao campo das relações, à construção da nossa vida. E a gente se vê na nossa próxima live, então. Um beijo a todas, um beijo, Thay, obrigada por tudo. Obrigada, Cris. Obrigada a todas que estão nos ouvindo e esperamos vocês no próximo episódio. Compartilhem esse episódio também aí com quem vocês entendem que pode ser interessante, que pode fortalecer aí nesse momento. E aguardamos vocês nos próximos. Boa. Até mais. Tchau, tchau.